ela não busca o equilíbrio. Veja só, vamos falar um pouquinho de história. Eu sei que história não faz os fatos de hoje, mas ela reflete, Liberato. Nunca o povo de Pernambuco deu poder para uma facção só, sempre dividiu bem, né? O governo é de um lado, a prefeitura é de outro, né? E geralmente os governadores de Pernambuco têm perdido A eleição, do Recife. os candidatos a prefeito. O prefeito, de um modo geral, tem Eu sei que tradição não pesa em eleição, né? Isso é apenas uma citação, né, André? Ou pesa? Não, veja bem, eu acredito que a gente não deve desconsiderar. Eu acredito que cada pleito, ele tem a sua própria característica. É igual ao jogo de futebol, cada jogo é um jogo. E a eleição também, ela se decide hoje no guia eleitoral. Porque isso a mim é impressionante, como antes do período do guia, a eleição ela é muito mais voltada para temas reais. A gente discute os problemas ou o que acontece na cidade. Quando se começa o guia eleitoral, a política há um deslocamento para o espetáculo da política. Porque ali é um espetáculo. É um espetáculo. Os marqueteiros, os técnicos em comunicação elaboram o guia de um jeito que o candidato é o Satanás, vira Jesus Cristo. Tem gente que chora se emocionando, porque é tão bem feito o guia que consegue enganar o eleitor. A verdade é essa. A verdade é essa. O guia, ele é uma peça fundamental. E também é fundamental em relação a aquele que erra começando, ele tem uma dificuldade enorme de se recuperar durante o guia. E também a questão da rapidez na resposta. Muitas vezes o candidato ele não tem a devida rapidez para responder. Por exemplo, Mendonça Filho ia muito bem e perdeu a eleição basicamente com o episódio da CELP, quando Eduardo Campos começou a falar sobre o preço da energia e que abaixaria o valor. Aquilo, não houve uma resposta adequada do candidato Mendonça Filho, pesou muito. Pesou muito. Liberato? Eu quero pedir licença ao doutor André para discordar um pouco. Sim. Da televisão. A televisão, nos meus estudos, entra no máximo de uma campanha política majoritária com 35%. O resto é feito, no caso do município, pelos vereadores na rua. O senhor vai disputar uma eleição... É o porta a porta, né, Liberato? O senhor vai disputar uma eleição, eu acredito que daqui para lá vai visitar uns 200 amigos e vai fazer umas 8 ou 10 reuniões, jantares, almoços, etc. Essa convivência do porta a porta, do dia a dia, do mano a mano, tem mais de 60%, porque a televisão não dá 200 mil votos a um candidato. E um grupo de 29 vereadores pode dar 200 mil votos a um candidato. É verdade. Eu acredito que... não é nem discordar, eu acho que nós podemos até complementar. Eu quero complementar o que o senhor está dizendo. Eu acredito que a força da vereança ela é muito importante na eleição. Por exemplo... Porque o vereador é o político mais próximo da eleição. Sem dúvida. E também porque a máquina que os vereadores eles têm à sua disposição é uma máquina grande. Ou seja, o orçamento da Câmara dos Vereadores é de 400 milhões de reais numa legislatura. E esse dinheiro ele também volta durante o período eleitoral e no primeiro turno, os candidatos que apoiam, por exemplo, o prefeito, por exemplo, no caso agora o PT tem uma vantagem enorme, porque tem a maioria dos vereadores disputando, apoiando o candidato. Se bem que hoje o vereador já não tem aquela influência que havia antes, de mandar calçar uma rua, de trocar a iluminação de uma rua, de fazer uma escadaria e etc, etc, porque hoje, com essa política do orçamento participativo do PT, o vereador ficou reduzido a uma figura de menor importância. Concorda, Liberato? Exatamente. Não é? Agora, Samir, só falar a questão da televisão... Sobre o orçamento, doutor, a imprensa fala muito e às vezes até se excede. O repasse da Câmara é de 5% da receita do município. Do município, 5%. As outras receitas não entram nesse 5%. E esse ano, o nosso repasse foi de 65 milhões. Olha, 65 milhões não são 400 milhões. Não, 360 milhões no intervalo. Mas... Não, 360 milhões, 65 milhões. Não, mas eu estou falando numa legislatura completa. Então, numa legislatura? Chega a isso, praticamente. 250 milhões. Mas o que é muito dinheiro. O que a Constituição fala é de que é até 5%. Não precisa ser 5%. Até 5%. É até 5%. Então, pode a Câmara pedir menos. Mas essas análises dos cientistas, eu
reputo interessante a integração de cientistas com o mundo político, essas avaliações e estudos são muito interessantes, mas só se preocupa com as câmaras. Nós temos limitação, e o Congresso que não tem limitação. Nós Senado, temos uma limitação, tanto por cento do orçamento. O Congresso Nacional não tem limitação, Senado. É sem limite. Sem limite.